E vamos agora conhecer o folclore nacional. Tem lendas, mitos e contos. É tudo muito legal. Temos que valorizar. A cultura é fundamental. Esses versos é do meu convidado de hoje. Pedro, tudo bem? Opa, tudo bem? Uma honra estar aqui hoje, cara. Muito feliz por poder participar desse bate-papo tão legal. Além dos outdoors. Estamos aqui no Dual Coworking, nos estúdios da Pureza Filmes de Bauru, falando com o Pedro. Pedro, você é bauruense e eu já vou começar te perguntando de onde surgiu essa questão da cultura nordestina? Bom, como já disse, é uma honra poder estar aqui. Fico muito feliz em poder estar nesse bate-papo tão legal. Um abração para todo mundo que está assistindo isso aqui agora. Sou daqui de Bauru, né? E sou um cara que, apesar de ser bauruense, apesar de ser paulista, não ter nenhum parentesco com a cultura nordestina, eu sou um apaixonado por ela, né? Pela cultura não só nordestina, mas pela cultura popular do Brasil inteiro. Quando eu era muito pequeno, eu já gostava muito de música sertaneja de raiz, sabe? Tinha um Carreiro e Pardinho, assim. Daí eu conheci o tema do cangaço a partir de um filme, e eu fui pesquisando cada vez mais, e daí foi aí que eu me apaixonei pela cultura. Porque como que você não vai se apaixonar por uma cultura tão rica, com tantas coisas legais, com tanta coisa importante, né, pro nosso país. E foi aí que eu me apaixonei, fui cada vez pesquisando mais e foi aí que eu tô aqui hoje. O Nordeste ele é muito rico de cultura, você começa a ver alguma coisa e isso amarra em diversas outras, tanto na música quanto no cordel, que você adotou o nome, né? Pedro do Cordel. O que é cordel e por que você adotou o nome? Cordel é um tipo de literatura popular, né, que nós temos lá no Nordeste, que surgiu na Europa, né, porém se tornou o que a gente conhece como cordel aqui no Brasil a partir, né, juntamente com Leandro Gomes de Barros, no final do século XIX. O cordel sempre foi uma espécie de jornal para quem morava no interior do Nordeste. Quem não tinha oportunidade, né, que não tinha dinheiro para comprar um jornal, comprava o cordel. E o cordel ele tem uma estrutura muito legal que é feita em rimas e versos, né? Ela tem que seguir um certo número de versos para cada estrofe. Por exemplo, a sextilha tem que ter 6 versos, a septilha com 7 versos, a décima com 10. Né? Nós temos que seguir isso. Daí ele tem toda uma cadência, né, que a gente traz na literatura de cordel. E isso é muito legal porque ele traz uma dinamicidade gigantesca para quem quiser conhecer... Para quem quiser tratar de qualquer tema com a literatura de cordel, aqui nós temos cordéis sobre Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que é um tema super complexo. Sim. E que com a literatura de cordel a gente abrange de uma forma super tranquila, super simples, que todo mundo vai entender. Pedro, você é muito articulado, cara. Eu tô impressionado com você. Sua mãe tá aqui. Você tem quantos anos? 15 anos. 15 anos, cara. Eu com 15 anos, eu não conseguia juntar 3 palavras. A minha pergunta é assim, como que é ser um popstar? Na escola, assim, todo mundo vem falar com você. Você faz sucesso com a mulherada, tenho certeza. Cara, eu não sou um popstar, né? A única coisa de pop que eu tenho é popular da cultura, né? Mas eu não sou um popstar, não trabalho com cultura de massa. Mas, cara, na escola eu sou amigo de todo mundo. Eu tenho uma grande amizade com todo mundo da escola. Inclusive, minha escola é aqui do lado, né? Colégio Esquema Único. Quero mandar um abraço pra galera de lá. E... cara, eu tô solteiro. Solteiro, mas tá nunca... Na pista. Solteiro, sim. Sozinho, nunca. Oh. Mas é legal brincar com isso. Mas me fala, vamos falar de coisa séria. Cordelteca, como tá? Como funciona? Como você pensou nisso? Como você criou? Me conta sobre a Cordelteca. Para falar da Cordelteca, eu tenho que voltar um pouco num outro projeto, que é o Brincando de Cordel, que se passou um pouco antes da Cordelteca, né? Eu sempre fui um menino que andava vestido de cangaceiro pelas ruas daqui de Bauru, assim, e a galera percebia, achava legal. E daí, uma escola, que não era minha, me chamou para fazer um bate-papo lá com eles, falar sobre essa minha paixão, fazer um bate-papo com os alunos, né? Era época de festa junina. Daí eu fui lá e conversei com eles. Os alunos gostaram muito, eu tratei de diversos temas, cantei, declamei. E daí
outra escola foi chamando outra, e foi assim que surgiu o projeto Brincando de Cordel, né? Inclusive, esse meu nome, Pedro do Cordel, veio com uma matéria do jornalista daqui de Bauru, Nelson Itaberá, e ele fez essa matéria e chamava Menino Pedro do Cordel e do Baião, né? E foi aí que a gente também puxou esse nome, porque a matéria falava algumas coisas relacionadas também ao projeto que estava começando. E daí surgiu esse nome Menino Pedro do Cordel e do Baião, que depois ficou, quando eu não era mais menino, né? Ficou Pedro do Cordel e do Baião, e hoje em dia é Pedro do Cordel. Né, que é mais enxuto assim, todo mundo vai lembrar. Porque antigamente muita gente confundia, né? Pedro do Baião e do Cordel, Pedro do Chachado e do Baião, Pedro do Cordel e do Canhão. Daí a galera confundia, agora é Pedro do Cordel, né? E esse meu projeto, o Brincando de Cordel, eu vou pelas escolas atualmente. Foi um projeto que surgiu de forma orgânica, né? Não foi escrito, não foi programado. E e agora eu vou pelas escolas do Brasil falar sobre essa minha paixão, sobre essas coisas que eu gosto da cultura popular. Trato de temas como a Lei Maria da Penha, como bullying, como protagonismo juvenil. Faço até concurso de chachado, né? Canto com os alunos. E é sempre muito legal, né? Ter uma troca de conhecimento com os alunos. Muitos alunos que são nordestinos vêm falar comigo. Cara, me senti em casa, me senti na minha terra, sabe? Eu fico muito emocionado, muito feliz em poder estar compartilhando isso com os alunos, sabe? Muito bacana. Você falou sobre o Baião, que era Pedro do Baião. Eu sou um dos grandes fãs do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. O Rei do Baião. Você tem um projeto musical também que a gente conversou antes daqui. Como que é? Conta pra mim. Você toca, você canta, você se apresenta, você tem uma banda. Como funciona? Só antes eu gostaria só de terminar de falar da Cordelteca. Porque a gente falou do Brincando de Cordel e agora a gente vai chegar na Cordelteca. E daí, meus pais, eles têm uma loja na rua 13 de maio, 1245. E lá tem uma sala que estava desativada. Daí eu pedi pra eles assim... Pedi a sala para eles, né? Daí eles cederam, na real eles não cederam a sala, mas sim o escritório da minha mãe, que era bem maior e era no mesmo terreno da loja, né? E daí a gente começou numa batalha, fizemos crowdfunding para conseguir fazer manutenção do telhado, para conseguir comprar cerco, fazer a pintura de tudo. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Né? A gente fez tudo na raça, né? Sem apoio de políticas públicas. E deu certo. A gente teve uma inauguração com poetas, com alunos que foram... Um aluno, por exemplo, que foi impactado pelo Brincando de Cordel, lá de Minas Gerais, veio junto com o professor João Júnior, que trabalhou com a gente. A família deles pegaram o carro, vieram para Bauru para prestigiar o projeto. A gente teve pessoal da APAI que foi cantar Asa Branca lá também, que eu passei com eles. Poetas como João Gomes de Sá, o próprio presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que leva o nome da Cordelteca, né? A Cordelteca Gonçalo Ferreira, em homenagem ao presidente. Que legal. Ele estava presente e o pessoal de lá, eles enviaram também bastante doações. E a Cordelteca, ela atualmente, né, nós recebemos alunos, nós estávamos recebendo tanto público de Bauru quanto alunos de escolas públicas particulares que faziam uma agenda e a gente sempre bancava tudo do bolso, né? A gente fazia o aluguel das cadeiras, a gente tinha que alugar, né? Porque eram 50 pessoas, da 1 da tarde às 5 horas. Então a gente alugava a cadeira, a gente alugava o material para fazer a isogravura, né? Que é a capa do cordel, a xilogravura é a capa do cordel feita na madeira. E a gente faz a isogravura, né? Que é feito no isopor, que é uma maneira mais fácil e mais barata para o pessoal. E daí a gente também alugava o lanche, alugava diversas coisas, o data show, quando tinha, quando não tinha, o som também a gente alugava, tinha vezes que eu falava no gogó, tudo. Então, é sempre muito legal, mas tem esse custo, mas a gente faz, cara, pra cultura a gente não mede esforços. Você bancava? A gente bancava do bolso, até que o Voa, né, a plataforma de... Banca não, bancava porque agora a Cordelteca ultimamente tá fechada, né? A mãe que paga as contas aqui tá falando que não bancava, não banca ainda. Né? É porque eu falei bancava porque a Cordelteca tá fechada ultimamente. Mas a gente. Ainda há muitas coisas a gente que assim? banca. A Cordelteca tá fechada? Tá só com horário marcado, né? Mas a gente nós não tivemos o ano passado inteiro visitações de escolas, né? Então, mas é uma pena, assim, o poder público não olhar para uma questão dessa, principalmente como você tem visita de... Incentivar a cultura das crianças, eu acho que é primordial para uma sociedade mínima, né? Quando eu falo em Nordeste, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Música. O Nordeste. Eu gosto muito dos nordestinos. O senhor conhece? Conheço muito, inclusive eu sou mineiro. Eu sou lá do norte. Minas é norte, né? A fome. São de coragem e trabalhador. Ai, fome, né? A situação
seca, a situação financeira, a situação das pessoas que estão passando fome. Eu acho muito bem os nortistas. São meio bravos, mas são bons. A gente consegue mudar os preconceitos, cara, mexendo na base. Porque é muito mais difícil mudar a cabeça de um cara de 40 anos do que eu mostrar pra uma criança de 12, sabe? Para um jovem, ele vai se apaixonar muito mais fácil, porque ele não vai ter essa barreira de preconceito, e ele vai falar pro pai, pra mãe assim, e isso pode acarretar também e mudar eles com mais facilidade. E na palestra, né, da Cordelteca, né, é uma visita monitorada, né, a gente passa a tarde lá, a gente fala de diversos temas, a gente começa a produzir cordéis, e é sempre muito massa também, os alunos eles sempre gostam muito. E a Cordelteca, né, em momento de pandemia, esteve fechada. Sim. E a gente estava atendendo, né, com horário marcado, muita galera de universidade que tinha trabalho para fazer, TCC para truco, cerveja e churrasco. Isso mesmo. Isso é, galera, o que os calouros fazem com o dinheiro que você, bicho, vai pedir no semáforo. Exatamente. Mas daí o pessoal ia com horário marcado para fazer as pesquisas, né? E bom, o VOA, né, que é a plataforma de vaquinhas do Razões para Acreditar. Isso que eu ia te perguntar. Da vaquinha da Cordelteca. A Cordelteca é só com horário marcado, mas vocês estão tentando um financiamento para isso, e uma das formas é fazer essa vaquinha online, né? Sim. Então explica pra gente como que faz para participar. Em 2019, quando a Cordelteca estava abrindo, quando a gente estava montando a Cordelteca, o Razões para Acreditar fez uma matéria com a gente. E daí depois eles fizeram de novo, recentemente, e lançaram uma vaquinha. Eles que tiveram a ideia de fazer a vaquinha. No momento a gente achou que, no começo do ano, a gente achou que não era o momento oportuno para fazer a vaquinha, né, por conta do momento que o país está passando. E a gente, então, resolveu... Agora eles passaram a ideia de novo e a gente está nessa batalha lá para a gente conseguir apoio à cultura. E quem quiser contribuir com essa vaquinha, a gente tem na bio do meu Instagram, Pedro do Cordel, _Pedro Popoff. A gente tem o link na bio lá para quem quiser colaborar. E a gente agradece muito, porque esse dinheiro a gente vai comprar as cadeiras, vai comprar data show, computador, material de som, tudo para a gente ter a melhor experiência possível na Cordelteca, que já está voltando a abrir. Né? Nós temos quem quiser, escolas, quem quiserem já marcar a sua visita, a gente pode marcar já vamos conversando aí, que a gente vai receber de portas abertas a todo vapor, porque a Cordelteca não pode parar, a cultura nunca pode parar. Só que nós temos um relacionamento muito estreito com políticos, tá? Nós vamos cobrar isso aqui. Toda vez que vier um político aqui, eu vou cobrar. Por favor. Pode deixar para mim. Viu? Então, nós vamos falar da questão musical. Como que é o seu projeto musical? O que você toca? Eu achei muito interessante essa parte, porque é uma parte que me interessa muito, é a música, né? Então conta pra gente, você também toca, você também canta? Cara, eu sempre fui apaixonado por música, né? Eu gostava, como já disse, de música sertaneja. Eu comecei a cantar, fazer show, assim, eu comecei com o Circuito Sertanejo aqui em São Paulo, sou muito grato a eles. Quando eu tinha 6 anos. 6 anos. Eu era... Pode falar de boa, não precisa sussurrar. Fica tranquilo. Inclusive, a gente quer que depois você dê uma palavra aqui. A gente quer depois que ela dê uma palavra. Eu gostaria muito. Você que manda. Mas, como eu tava falando, né, eu comecei com a galera do Circuito Sertanejo. A gente ia todo fim de semana por cidades aqui do interior de São Paulo, eu tava cantando música sertaneja, e daí eu já gostava da cultura nordestina, e foi aí que eu comecei a também começar com um trio de forró pé de serra. Daí, lá em São Paulo, meus pais me levaram para conhecer o Xambinho do Acordeon, que fez o filme do Luiz Gonzaga, né, Gonzaga de pai para filho. Filmaço. Que foi o Luiz Gonzaga. E o Xambinho me recebeu, a gente cantou lá, né, depois a gente vai colocar uma imagem para passar, e a gente cantei com o Xambinho. Foi um dia que me marcou, foi um dos dias mais legais que eu tive na minha vida, e eu sou muito grato ao Xambinho, né? A gente ia organizar no aniversário de 1 ano da Cordelteca, a gente ia estar organizando o Encanta Cordel, né? Que ia ser a primeira festa da cultura popular, e o Xambinho se prontificou a vir para Bauru, sabe? Bacana. O Xambinho é um cara que eu sou muito grato, eu agradeço muito. Inclusive, esse festival a gente vai fazer online, e mais uma vez, provavelmente sem apoio de políticas públicas de novo, né? Porque nesse aí falaram que ia ajudar, porém acabou que...
Então, mas agora a gente vai fazer, e daí depois essa é a questão da música, daí depois eu meio que já comecei a montar a minha banda. Primeiro era um trio de forró pé de serra, e depois a gente foi aumentando algumas coisas. Eu quero mandar um abraço pro Bigo, pro Jefferson, que são 2 sanfoneiros que sempre estão junto com a gente, pro Netão, pra todo mundo da banda. Daí a gente tem o último show, assim, pra galera que a gente fez, tinha sanfona, triângulo, zabumba, bateria, teclado, contrabaixo, percussão e violão. Foi isso, né? Aqui em Bauru, é o último que você fez, mas foi no final não. de 2019 em Guape. Não, foi em 2019? É verdade, Mas em Bauru foi, por exemplo, do Jardim Botânico. Daí teve um monte de show. Teve, do aniversário de Bauru também a gente... Então a gente tem essa banda, e agora que eu aprendi a tocar violão e guitarra, a gente vai tô aprendendo, a gente vai ir colocando... Você não sabe como é impressionante ver um rapaz de 15 anos falar de Luiz Gonzaga. Cara, Luiz Gonzaga... Isso é motivo pra acreditar, porque... Luiz Gonzaga é foda, cara. Um cara que ele tem um cara que tem uma visão musical muito linda, um cara que sabe... Ele e o Dominguinhos, assim, pra mim... na questão de sanfona, sivuca e Oswald do acordeão, são caras que detonam, né? O Luiz Gonzaga escreveu o nosso hino do Nordeste, né, cara? Asa Branca, que todo mundo conhece Asa Branca. Eu aprendi a tocar em flauta quando eu tava na quarta série. Todo mundo que tem aula de flauta, assim, aula de piano e violino é Brilha, Brilha, Estrelinha, e de flauta é Asa Branca também. Falando sobre a questão dessas palestras, eu vi que você aborda tanto no cordel quanto na palestra a questão da Lei Maria da Penha, do bullying, e como é isso, e você aborda isso com criança, né? Como você disse, é muito mais fácil você ensinar uma criança do que corrigir um adulto. E de onde surgiu a ideia assim, de você abordar esses assuntos tão sérios assim nas escolas? Bom, como a gente está trabalhando em escolas, né, o bullying é algo que acontece principalmente nas escolas. Então, falando com crianças e também com jovens, né, é um assunto que a gente tem que tratar, e tratar com uma maneira mais dinâmica, assim, do que sabe, que aquelas propagandas, sabe? Sim. A gente tem que tratar de uma maneira um pouco mais leve para as pessoas irem se conscientizando. E a literatura de cordel, com o jeito dinâmico que ela tem, facilita muito. E daí também a Lei Maria da Penha, né, para a galera entender que a Lei Maria da Penha, ela não é só uma lei para defender a mulher que apanha. Ela é uma lei que trata de mais de 5 tipos, trata com 5 tipos de violência. Daí no cordel a gente fala sobre os possíveis agentes, agressores. Falamos de alguns artigos. Passa o cordel para cá para eu mostrar para a galera. Ó. Esse aqui, ó, do Tião Simpatia. É um cordel desse cara aqui, um grande poeta, um grande parceiro nosso, que inclusive ele foi alfabetizado pela literatura de cordel, como a literatura de cordel ela é importante, né, pra gente. E a gente sempre fala, eu sempre falo esses cordéis na palestra, para mostrar para todo mundo que a lei ela é muito mais do que a galera imagina, né? E eu falo de protagonismo juvenil, né, para nunca a galera desistir dos seus sonhos, porque se eu tivesse desistido dos meus sonhos, eu não estaria falando com vocês aqui. Então já viram meio com um coach assim motivacional praticamente. Tá, né? Pedro, e você tem um sonho? Cara, eu tenho um sonho de... Bom, pretendo... Mais pra frente eu pretendo... Vou ter que fazer faculdade, né? Eu pretendo fazer jornalismo e comunicação. Seja bem-vindo. E, cara, eu pretendo levar essa cultura cada vez mais para cada vez mais gente, porque a cultura é algo muito lindo para ficar morto num livro. A gente quer a cultura viva, a cultura ao nosso lado. Realmente a cultura nordestina, ela é muito rica. Não só a nordestina, toda a cultura brasileira, né? Com certeza. Mas, assim, a cultura nordestina, ela sofre muito preconceito aqui por nós, sulistas. O pessoal do Sudeste. Como você vê essa questão da xenofobia aqui com o povo nordestino, assim? Cara, eu vejo... Como eu espero que todo mundo veja, é algo totalmente errado, né, meu? Não tem a mínima... não existe uma lógica. Não existe lógica. Porque a gente vê desde os apelidos. É o Paraíba. Os caras... Cabecinha. É uma coisa assim que a gente passou da hora de eliminar isso, né? Com certeza. De extirpar isso do nosso convívio, das pessoas que a gente gosta tanto, né? E a galera esquece que quem construiu
A gente, quem construiu aqui, foram os nordestinos. E o Brasil nasceu aonde? Nasceu no Nordeste, com certeza. Eu posso declamar um poema? Pode? Por favor. Vou declamar um poema do Fábio Braza, um rapper, um cara maravilhoso. Todo mundo deve conhecer. O Fábio, ele tem um poema que fala, né? Se não fosse o Nordeste, né? Então, Certo. se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil, nem Raul Seixas, nem Caymmi, Caetano ou Gil. Não haveria capoeira, o frevo, o maracatu, a embolada, o repente e o caruru. Nem castanha e nem caju, nem o verso de rapadura e nem Castro Alves na literatura. O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é o seu povo arretado. E foi daquela terra seca, onde nada se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. Por arrogância ou ignorância, ou qualquer outro sentimento que eu abomino, alguns pensam assim de modo tão pequenino. Mas olha só, irmão, que ironia do destino, até São Paulo foi construída pela mão do nordestino. Você já ouviu falar em literatura de cordel? Não. Não. Como? Já. Já? A senhora conhece? Não, só ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Não. Não. Não, isso ainda não. Não. Putz. Ô Maico, olha o nível que a gente tá aqui, Maico. Pelo amor de Deus. Ô, parabéns. Tamo junto. De arrepiar. Muito legal. Agora me fala sobre o IOV. O que é IOV? Bom, a IOV é uma organização, né? Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. Ela é uma organização que atua há mais de 40 anos lutando pela cultura, divulgando, mantendo a cultura. Ela é a maior do mundo que trabalha, a maior organização de cultura popular do mundo. Ela tem sede lá nos Emirados Árabes, ela atua em mais de 150 países, tem mais de 100 mil membros. E aqui no Brasil ela faz um trabalho maravilhoso, né? Eu quero mandar um abraço para o nosso presidente aqui da IOV Brasil, Clerton Vieira. E eu tenho a honra de estar fazendo parte da comissão da Comissão Jovens, tá, como diretor-geral. E o objetivo da IOV é justamente, né, manter a cultura, mandar para cada vez mais gente conhecer, quebrar preconceitos e trazer a paz, né? Porque quando você conhece a cultura de alguma outra pessoa, é claro que você vai cada vez mais criar uma empatia por essa pessoa, né? A cultura de paz é isso que a gente tem que fazer, justamente. E a IOV, ela faz isso com maestria, organiza festivais, eventos maravilhosos. E eu agradeço muito por poder estar somando. E eu quero mandar um abraço para todo mundo da comissão Jovem. Abração, galera. Vocês são... Não sei se eu posso falar foda, pode? Pode falar foda. Vocês são foda, galera. Vocês sempre fazem um trabalho maravilhoso. Eu fico muito orgulhoso em ter gente como vocês ao meu lado, lutando juntamente, todo mundo junto pela cultura, né? Essa união que a gente tem, nada pode tirar. Aí mandar um abraço para Francine Maria, né? Que pelo menos no dia que a gente está gravando hoje é dia 30, recentemente foi aniversário dela. Abração para você, Francine. E a todos os membros também, muito obrigado. Recentemente saiu um cordel coletivo nosso, 2 Bacana. Cordéis coletivos, um pro dia do folclore e outro pro dia 5, né? Que vai ser pro dia 5 para um evento lá em Parintins, né? Então a gente tá fazendo bastante coisa junto. E se você é um jovem que trabalha com cultura popular, você que gosta de cultura popular, entra em contato com a gente aí. Vamos somar nessa organização que é tão legal que é a IOV. Que legal. Eu vi você falando que a cultura é uma das formas de você unir as pessoas, né? E tirar os Sim. preconceitos que há. E você, no seu verso, você citou o Suassuna, Ariano Suassuna. Que eu acho que é o maior exemplo brasileiro de fazer, porque ele, no Alto da Compadecida, ele trata das questões do cangaço, da cultura popular, de todos os tipos do sertão nordestino lá, e de uma maneira que o Brasil amou, e hoje eu acho que é o filme brasileiro... rivaliza ali com outros dois, mas é um dos filmes brasileiros mais amados, né? Com certeza. Ele é um dos filmes que eu mais gosto, né? Todos os filmes que eu gosto, tô falando de filmes brasileiros, né? Todos os filmes brasileiros que eu gosto, eles abrangem essa temática da cultura nordestina, né? O Bacurau é um filme que eu adoro. Bacurau, muito bom. Os meus favoritos são Bacurau, Alto da Compadecida e Corisco, o Diabo Loiro, que é um filme de 1969, que na década de 60, 70, tiveram uma enxurrada de... E também um filme que eu gosto muito é o Quelé do Pajeú, com o Tarcísio Meira, que faleceu
recentemente. Você assistiu O Homem que Desafiou o Diabo? Já assisti, já. Ah, eu adoro aquele filme. Mas nos anos 60 e 70 tiveram diversos filmes de cangaço, né? E o Corisco e o Diabo Louro é um filme que mais se aproxima da realidade. E o Quelé do Pajeú é um filme que, apesar de ser uma história fictícia, é um filme, cara, que ele tem a melhor cena de luta que você vai ver dos filmes de cangaço dessa época. Não é uma coisa pastelona, sabe? Sei. Não vou dizer pastelona, mas é uma coisa que o cara dá um soco aqui E não acerta, e você cai. É um filme que tem uma luta no final, assim, mas não vou dar spoiler da história, mas no final, assim, tem uma briga dentro de uma cozinha, daquelas casas nordestinas apertadíssimas, de facão. A gente jogando cadeira, armário, assim. E é um negócio claustrofóbico que você vai ficando com medo, é um negócio muito bem feito, daí a luta vai pro quintal, assim. E, cara, e o Suassuna, ele, com o Auto da Compadecida, ele fez um apanhado, né, de diversos símbolos da cultura, né? Como, por exemplo, o cavalo, o gato que diz come dinheiro, relacionado a uma lenda lá um cordel do cavalo que diz comia dinheiro. Eu tive uma oportunidade única de acompanhar uma aula show do Ariano Suassuna, pessoalmente. E lá ele conta como ele escreveu o Auto da Compadecida. E ele diz que foi através de vários cordéis. Sim, o João Grilo. O João Grilo é um cara, é um personagem da literatura de cordel que a gente tem de ver. Eu tenho na cordel até com uns 30 sobre João Grilo. Que é um cara que... e daí o Suassuna, ele, de uma forma magistral, ele pegou todo mundo. O Brasil cuida muito mal dos seus ídolos. Suassuna era para ser imortalizado, era ser venerado no nosso país. E muitos dos nossos ídolos são nordestinos, né? A maioria deles. Se você for ver a essência... Porque nós somos... No próprio cordel, cita uns 10, né? Nós somos um povo só. O pessoal gosta de separar muito, assim, por região. Nós somos um povo só. Nós somos brasileiros. Brasileiros do norte, do nordeste, do sudeste. Tanto faz. Eu tenho um cordel que justamente nós somos todos brasileiros, cara. Quer que Tá aí. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Mostra aí pra galera. Somos todos brasileiros. Eu acho que esse é o espírito, né? Somos todos brasileiros dessa nossa terra amada, de regiões mais diversas, de cultura abençoada, cada um com seu jeito, com a sua forma inspirada. Pois é, o Brasil é isso, né? O Brasil é miscigenação, o Brasil é todo mundo junto. E isso que faz a nossa beleza. Eu acho que essa mistura é o nosso, que a gente tinha, o que a gente tem de mais sagrado, né? No final do cordel eu falo, então vamos sempre juntos, então vamos seguir juntos, sempre estendendo a mão, dando apoio e amor, aquecendo o coração. Aqui trabalhamos juntos, nós não temos competição, né? Eu trato disso porque a gente não... O Brasil é um só, a gente tem que... O Brasil, ele é o Brasil, né? E cada coisa, cada lugar tem sua cultura própria, mas a gente... Não tem por que ficar separando e diminuindo. Essa é uma mensagem muito importante, porque nós estamos vivendo um tempo de divisão. Até por causa de política, cada um tem seu time, cada um muito polarizado. Está muito polarizado, a gente tem que voltar a ser um povo só. Isso eu acho muito importante. Pedro, o cangaço. Vou fazer uma questão polêmica para você. Eu acho muito legal o folclore a questão do cangaço, as histórias do Lampião, Maria Bonita. É muito legal, mas afinal, o cangaço, eles eram bandidos que se reuniam para saquear cidades ou eram heróis que lutavam eram resistentes contra as imposições do governo? Cara, os cangaços... A galera pergunta... vou abranger o cangaço em geral e não só a figura de Lampião. Tá. Que a gente abrange muito a figura só de Lampião, mas a gente tem que pegar a questão em geral e a gente não pode ver o cangaço com a ótica de hoje em dia. A gente tem que ver com a ótica de 1930. O cangaço foi um movimento que ocorreu, para contextualizar, né, no Nordeste brasileiro, de pessoas que se uniam por diversas razões, desde brigas de família até opressão por conta de política, ou por meio de vida, né, para a pessoa que queria ganhar dinheiro, entrava no cangaço. Não vou dizer muitos, mas uma parte foi justamente para fazer isso, e muitos enriqueciam. Só para você ter uma ideia, tinha o cangaceiro Zé Baiano. O cara, ele tinha tanto dinheiro que ele emprestava dinheiro para comerciantes de Aracaju. E ele era um agiota, né? Ele era meio que um agiota, assim, vamos dizer. E ele emprestava dinheiro pros comerciantes e cobrava juros, assim. Lampião era um cara que tinha uma quantia exorbitante
Corisco, principalmente os chefes de bando, né, que eu tô citando. E bom, os cangaceiros, eles eram nômades, eles não tinham uma moradia fixa. E eles viviam pelas caatingas e acampamentos. Peraí que eu tô coçando aqui a ponta do nariz. Vocês estão falando mal de mim. Não sei se é isso falando mal de mim, mas... Cultura inútil, hein? Essa é a cultura. Parece minha mãe falando. Minha avó. E, bom, os cangaceiros, eles seguiam não só saqueando. A galera fala que que Lampião era um Robin Hood do sertão. Não, Lampião ele não dava pros pobres, assim. Sim. Roubei tudo daquele cara, vou dar a grande parte para os pobres. Não, eles faziam assim, jogavam umas moedas pra galera, assim, pra galera catar. Não era uma coisa... Era de cima pra baixo, não era um igual. Mas se ele gostasse de você, ele ia te ajudar. Sim. Se ele chegasse na tua casa e falasse, quero comer. Se você desse uma comida pra ele, ele te ia pagar com uma boa quantia de dinheiro. Porém, assim, né, o cangaço é um tema que a gente tem muita coisa ainda pra se descobrir, porque tem muito mito, tem muita mentira, tem muita gente querendo ganhar em cima do nome de Lampião, tem gente inventa história que Lampião era gay, que Lampião não morreu, que Lampião foi envenenado em Angicos, mas a gente tem que cada vez ver mais. E se herói ou bandido, cara, eu digo que era cangaceiro, né? Era um misto de... O pessoal gosta muito de comparar. Era um misto de justiceiro com... O justiceiro eu não digo porque... O justiceiro, no que eu digo assim, de fazer a sua vingança, muitas vezes, né? Porque justiceiro, a gente pode dizer aquele cara que prende os bandidos e entrega pra lei, assim, na visão que a gente tem. Mas eles eram cangaceiros, cara, né? Como caracterizar melhor do que cangaceiros, que é uma coisa tão complexa, que roubavam, combatiam a polícia, mas ao mesmo tempo atacavam coronéis e tinham apoio de muitos coronéis, muitos políticos. Sim. Lampião, ele era amigo do governador de Sergipe, né? Ele estava em Sergipe e estava de boa lá. E dizem que ele é uma pessoa culta, né? Que ele lia, o Lampião lia. Lampião sabia ler e escrever, né? Era um cara que sabia ler e escrever e Lampião tinha uma certa cultura. Ele era um cara que gostava muito de bebida importada, né? Whisky White Horse. Mas, assim, e uma coisa muito legal do cangaço, que me fez me interessar muito, foi a estética. Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas da estética do cangaço, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Numa roda de amigos, uma vez em São Paulo, quiseram comparar o Lampião com o Jesse James nos Estados Unidos, ou o Sancho Panza da... O Sancho Panza ele era mais o Sancho Panza era mais um revolucionário, né, cara? O Lampião ele não lutava por um ideal político, ele lutava apenas pelo ideal dele mesmo. O Jesse James eu não sou um grande conhecedor, mas dizem que ele era meio com Robin Hood também, assim. Sim. Mas o Lampião, cara, a gente não tem como comparar muito ele com alguém, porque ele é um cara único, da história. O cangaço foi um movimento único. Não tem nada igual, assim, que desenvolveu, que mudou tanta coisa. Gente, me falem aonde vocês vão encontrar homens no meio do sertão com roupas, com a camisa, calça azul de mescla, chapéu estrelado, 10 anéis, um anel em cada dedo, essas bolsas enfeitadas, olha o sol... Michael, eu acho que eu vou usar esse estilo aí. Você combina comigo? Aqui, as cartucheiras, né? Inclusive, quem fez esse bornal foi a Célia Maria, minha amiga lá da Paraíba, e juntamente com o Quirino, né? O Quirino que fez as cartucheiras e a cabaça aqui. Quero mandar um grande beijo para eles. Os cangaceiros da cultura, grandes amigos nossos, apoiadores do nosso trabalho. E, cara, a estética... Essas cabaças são pra água ou são pra pólvora? Eles guardavam água, né? Água. Na época do cangaço, eles não usavam mais a pólvora. Já era na bala. Já era na bala. Eu li que eles gostavam da Winchester, né? Que sim. Arma no começo do cangaço, até mais ou menos, não vou dizer 1930, mais ou menos até os anos 30. Não, antes. Até 1927, né? Que Lampião recebeu uma nomeação meio... fake lá pra combater a coluna Prestes. E daí ele foi pra Juazeiro do Norte, recebeu a patente de capitão, o irmão dele de tenente e o cangaceiro Sabino de segundo tenente. E eles então receberam essa nomeação e receberam muita arma, né? E eles largaram as Winchesters, que era uma arma mais leve com um disparo, um poder de fogo maior comparado com o fuzil, né? Que ela tem 14 tiros, se eu não me engano, e passaram a usar o fuzil Mauser, fuzil de ferrolho, de pente de 5 balas, né?
que é desse... E diziam que o Lampião, até o nome dele era porque ele era um ótimo atirador, né? Sim, ele amarrou... Eu não sei direito o mecanismo, mas ele fazia uma amarração entre a alavanca da Winchester com o cano e ele ia fazendo uma questão lá que ele conseguia ter um poder de fogo muito maior, assim, que ele tinha mais velocidade na hora de engatilhar a arma. E daí dizem que isso deu a ele, né, de tão rápido... Fica tranquilo. De tão rápido que ele atirava, que daí deu o nome Lampião. Mas ele era muito bom de mira, né? Inclusive, quando ele ficou cego de um olho... ele ficou cego. Ele era cego de um olho, né? Ele tinha um olho vazado. Tão rápido que ele atirava, ele recebeu o nome de Lampião, porque à noite iluminava, a claridade das balas dele iluminavam. É o que dizem, né? Ninguém nunca vai saber. Mas eu acho tão bonito isso daí. Não, tem que ser, porque a poesia tem que... Essa história é verdade. E daí, ele era cego de um olho, né? Ele teve que se tornar canhoto. Eu não sei se ele já era, mas ele se tornou canhoto. Ele ficou canhoto, né? Para atirar, canhoto. E daí ele falava assim, ele era muito bom de mira. E daí ele falava, né? Eu já tenho que... Para atirar... Agora tá bom que é mais prático, né? Porque pra atirar eu já tinha que fechar um olho mesmo. Né? Atirar com os dois fechados é luxo. Então o Lampião, ele era um cara que... Ele era um grande estrategista. E quando ele recebeu os fuzis, né? Daí que eles começaram a... Aí que foi o cangaço deu uma mandada boa, daí em 1929, mais ou menos, ele teve que sair do Pernambuco, né? Que ele reinava no estado do Pernambuco, e daí a galera do Manuel Neto, né? As forças de Nazaré no Pernambuco, eles começaram a fazer um cerco. Lampião, de um cara que já teve mais de 90 cangaceiros, ele ficou apenas com 5. Então ele atravessou o Rio São Francisco numa jangada, foi pra lá, foi montando aumentando o seu bando, e daí foi que ele conheceu Maria Bonita, né? Porque até então os cangaceiros eles tinham namoradas, mas não as levavam pro cangaço. Então o Lampião ele trouxe Maria Bonita com ele, né? Eles começaram a namorar, e daí Lampião conheceu Maria e namorou com ela e trouxe ela pro cangaço. Há relatos que ela era cangaceira também, né? Que ela era... Atirava também, combatia. Maria Bonita, não? Não. Cangaceira não lutava. A cangaceira era algo mais uma companheira e pro sexo. Entendi. Porque as cangaceiras, elas não usavam armas longas. Elas só usavam o revólver, com exceção de Dadá, a cangaceira Dadá, que no final do cangaço, né, a última cangaceira, quero mandar um abraço pra dona Indaiá, a neta dela, e pro Silvio Bulhões, filho dela com Corisco. A Dadá, ela era uma mulher forte, porque assim, Corisco, não que as outras não fossem, mas ela se destaca porque ela era do bando do cangaceiro Corisco. Corisco, ele era o segundo maior bando que tinha. Ela era mulher de Corisco. Ela foi pega raptada, só que acabou que ela desenvolveu uma paixão por Corisco. E quando o Lampião morreu, o cangaço começou a ter a derrocada. E Corisco caiu no ostracismo. Ele fez um massacre numa fazenda, a Fazenda Patos, porque ele recebeu uma falsa informação de que o pessoal daquela família foi quem traiu o Lampião. E daí ele decapitou 6 pessoas daquela família. E daí depois ele entrou no ostracismo, né? E dava um combate ali, daí Zé Sereno, que era de outro bando, dava ali, Ângelo Roque, e acabou que... E como foi a morte do Lampião? Você Lampião, tá falando antes. Lampião, ele tava em Sergipe, né, na Grota de Angicos. E daí o comerciante Pedro de Cândido, que era o dono da fazenda. O Manuel Félix, que era um coiteiro de Corisco. Manuel Félix? Não, Joca Bernardes. Manuel Félix não. Manuel Félix era de Corisco também, mas o que foi o X9 foi o Joca Bernardes, né? O Joca Bernardes, ele tinha uma certa inveja de Pedro, porque Corisco tratava meio mal o Joca Bernardes, e o Pedro de Cândido enriqueceu. Ele tinha 2 lojas, né, 2 mercearias ele abriu com dinheiro de Lampião. Então o Joca percebeu que que o Pedro de Cândido estava pegando muita coisa, muito mantimento. A famosa inveja, né? E ele viu que ele estava com muito mantimento. Daí ele falou assim pro sargento Aniceto Rodrigues, né, do destacamento lá de Piranhas, falou: sargento, eu acho que ele tem coisa aí, lá da Fazenda Angicos. Daí o sargento Aniceto foi pro telégrafo, telegrafou pro João Bezerra: tem boi no pasto, que era, tem cangaceiro no coito. Né? Coito era o lugar que eles se escondiam. Certo. E ele tava em Pedra de Delmiro Gouveia, o tenente João Bezerra, então eles se uniram lá com o aspirante Ferreira de Melo também, se uniram e iam fazer um combate, iam cercar e iam matar Lampião. Então eles, na madrugada, né, eles organizaram, atravessaram o Rio São Francisco em 3 canoas, né, e eram em torno de 50 homens, e na grota tinha em torno de 50 cangaceiros. Só que Lampião tinha o estado de Sergipe como sua casa, né, como um lugar tranquilo, uma safe zone. Então ele tava tranquilo lá, não esperava nada.
Só que uma força que estava em Piranhas, em Alagoas, né, que foi a do João Bezerra, eles atravessaram, pegaram o Pedro, torturaram ele, daí ele falou, quem sabe é o meu irmão, o Durval. Daí pegaram o Durval, que tinha 13 anos, assim, que levava lá, então eles levaram, cercaram a grota. Daí o João Bezerra falou, vamos esperar o dia amanhecer. Calma, meu, não tá rápido demais, tá todo mundo conseguindo entender. Daí Pera que eu perdi agora ali. Não. Esperaram o João dia Bezerra amanhecer. falou, vamos esperar o dia amanhecer e que o primeiro tiro tem que ser em Lampião e tem que ser eu que vou ter que dar, seu primeiro tiro. Então era pra ele ser o homem que matou o Lampião. Uhum. E o que até hoje ninguém sabe quem realmente matou, mas eu vou entrar nesse assunto. E daí era uma chuva fina, né? 5 horas da manhã mais ou menos, uma garoa. Foi um banho de sangue lá, né? Nem tanto. Nem tanto. Quer dizer, foi o que mais matou o cangaceiro, mas comparado com o número de pessoas que tinha lá, foi uma perda considerável, mas poderia ter morrido mais gente. Mas o cangaceiro amoroso foi buscar água, e o soldado que estava escondido ali, né, no poço do Tamanduá, né, onde ele foi buscar água, ele estava escondido ali perto, ele viu o cangaceiro chegando, chegou perto, ele falou, vou ter que atirar. Deu 2 tiros, tinha 3 metralhadores no local, e o cangaceiro amoroso, ele não tomou nenhum dos tiros, escapou, daí começou o tempo fechou, né? Daí foi aquele combate lá, Lampião foi um dos primeiros a cair, tomou um tiro na cabeça, caiu já. Maria Bonita, ela tomou 2 tiros, um na coxa e um na barriga, se eu não me engano, e um nas costas, na verdade, e vou falar do outro, que era o braço direito de Lampião, o Luiz Pedro. Ele era um cara que acidentalmente assassinou o Lampião. Acidentalmente matou o irmão do Lampião. E ele prometeu que se o Lampião deixasse ele vivo, ele ia morrer junto com o chefe. Então a galera tem 3 teorias da morte do Luiz Pedro, porque ele morreu junto com o Lampião. A primeira é que ele estava fora do cerco e que Maria Bonita falou assim pra ele: volta, compadre, que o Lampião morreu, você não lembra da sua promessa? Mas ele não era trouxa, então acho que ele não fez isso. Então tem outra também, que Luiz Pedro por si só lembrou da promessa e voltou, mas também é muito provável que não seja. A mais provável é que ele voltou pra pegar o dinheiro que Lampião tinha. Pode ser. Voltou e ele voltou pra pegar e daí dizem que, né, porque quando matou ele tava indo pro cerco. E daí foi quando mataram ele. E daí cortaram as cabeças e o cangaço começou a acabar. Deram anistia pra quem se entregasse e foi só aí que o bando de Corisco sobrou. Corisco foi baleado em um dos braços, né, perdeu o movimento de um braço e o outro ficou meio machucado também. E foi aí que Dadá foi a única cangaceira no sentido de lutadora, assim, de guerreira, porque ela que pegou o rifle e ela que comandava o bando, porque Corisco tinha problema com álcool e ela que comandava o bando, né? Eles estavam fugindo quando estavam indo para Minas, né? Quando pegaram Corisco, já com os cabelos cortados, já tranquilo. Daí o tenente João Bezerra cortaram o Corisco na metralhadora e Dadá tomou um tiro no pé, que depois ela teve que perdeu a perna, no caso. Mas foi assim que o cangaço acabou, com a morte de Corisco. Eu tive que dar toda essa volta pra falar disso, mas se deixar eu falo por 2 horas Pedro, desse tema. Eu percebi, mas é muito legal, muita informação. É porque uma coisa puxa a outra. Ô Pedro, eu vou te fazer agora perguntas rápidas. Tá bom. Rápido. Tá bom. Vamos lá. O cara fica esperando. Volta seco ou Lampião? Lampião. Lampião ou Maria Bonita? Lampião. Alceu Valença ou Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga. Chachado ou Baião? Baião. O que você acha do funk carioca? Não gosto. Como você se vê daqui 5 anos? Cara, eu me vejo cada vez divulgando mais a cultura, né? Na faculdade, já acho que vai estar completo daqui a 5 anos, não sei. Mas espero que esteja bem, né? Cada vez divulgando mais a cultura e também com bastante grana, né? Porque dinheiro é bom e a gente não recusa, né? Não, esse mundo não pode, cara. Dinheiro perverte a alma. Cara, mas a gente também tem que comer, né? E também para fazer cultura, a gente precisa de bastante investimento, porque de política pública vai ser meio difícil. Não, é que assim, se você quer viver de cultura no Brasil, você tem que acostumar com pouco dinheiro. Com certeza, mas porra, por que não com... mas vai que eu dou uma sorte tipo Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga foi perdeu tudo no final. Mas a gente não fala desse assunto. Mas o Luiz Gonzaga, por um tempo, foi o artista mais bem pago do Brasil, cara. Com certeza. Mas eu espero que eu esteja muito bem daqui a 5 anos. Espero que a gente tenha conversado mais vezes, porque é muita conversa para pouco tempo. E espero levar esse amor pela cultura para cada vez mais lugares, para cada vez mais pessoas. Eu espero que
não só eu, mas que o Brasil, daqui a 5 anos, tenha uma valorização maior pela cultura. E que espero que a gente tenha uma fase melhor e que a cultura seja cada vez mais divulgada pelos jovens, pelos adultos, por todo mundo, porque cultura é a nossa identidade, né, cara? Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Puxa vida, cara, que legal. Muito obrigado por esse papo. Você é sensacional. Você tem uma capacidade você tem uma retórica, você tem uma oratória muito boa. Valeu. Isso vai ser muito grande ainda. Tamo junto. Tive a oportunidade de conversar com você agora. Você vai lembrar disso que eu falei. Você vai ser muito grande. Obrigado, viu? Valeu. Eu agradeço demais pela oportunidade. Fico muito agradecido. E quem quiser me conhecer nas minhas redes sociais, o meu trabalho... Vou falar. Vai no meu Instagram, Facebook e YouTube. É tudo Pedro do Cordel. E o meu site que é www.pedropopoff.com.br. Muito obrigado, que Deus abençoe aí. Em breve vamos conversar mais. Beleza. Se você quiser ver outros programas, se você quiser acompanhar quem vem aqui, é só você entrar nas nossas redes sociais. _ Além dos Outdoors. A Pureza Filmes aqui, a produtora que tem aqui em Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você quer fazer o seu podcast ou quer fazer alguma produção cinematográfica, acesse as redes sociais deles. É Pureza Filmes. E o nosso canal... no YouTube, siga nosso canal no YouTube, curta nossos vídeos, tá? Até a próxima, obrigado. Somos todos brasileiros dessa nossa terra amada, de regiões mais diversas, de cultura abençoada, cada uma com seu jeito, com sua forma inspirada. Eu, nascido no Sudeste, mas coração nordestino, descobri o meu bom gosto logo assim desde menino. Com esse amor ao Nordeste, fui traçando meu destino. E é uma honra poder esses versos declamar em meio a grandes poetas que têm muito a me ensinar. Saiba, fico muito honrado por aqui poder falar. O cordel, tão bela arte, com história conhecida, os mestres são a história com experiência vivida. São anos de tradição que na bagagem vem trazida. E essa grande bagagem deve sempre ser levada por nós jovens. O futuro vai ser sim valorizada, para que a nossa cultura seja sempre elevada. Vamos então já seguindo, juntos, sempre dando a mão, dando apoio e amor, aquecendo o coração. Aqui trabalhamos juntos, não temos competição. Eu agradeço a atenção por esse cordel falar, sigo firme no meu sonho da sementinha plantar, a semente da cultura popular. Meu nome é Pedro Popoff e eu agradeço demais por poder falar meus versos e ainda digo mais, vamos juntos no caminho, desistir, irmãos, jamais. Além dos Outdoors.